Olá, gente. Vamos falar dos fatores que vão influenciar a evaporação. Os fatores mais importantes durante o processo de evaporação são a radiação solar, as temperaturas do ar e da água, a pressão de vapor presente no ar, a velocidade do vento e a pressão atmosférica. A radiação do sol, a radiação solar, ou radiação do sol, é refletida na superfície terrestre e na atmosfera, sofrendo então transformações. A Terra, oceanos aquecem então em parte em decorrência dessa absorção de energia. O aquecimento dessas superfícies influi no aquecimento do ar, gerando um fluxo de calor sensível, o ar quente, e o fluxo de calor latente a partir da evaporação. Lembrando que calor latente é aquele calor que faz a substância mudar então do seu estado físico, tá? Calor sensível faz esquentar. Durante o processo de fluxo de calor sensível ocorre a evaporação. A disponibilidade de energia influenciará diretamente na intensidade dessa evaporação, sendo que regiões mais próximas ao Equador recebem muito mais radiação solar, né? E por isso tem taxas de evapotranspiração muito mais elevadas. A época do ano também faz influência aqui na radiação solar, tá? Então, um dos fatores que influenciam a evaporação. Outro fator é a temperatura. A temperatura, ela vai influenciar na quantidade de vapor de água que o ar pode conter. Quanto mais quente, né, mais vapor poderá ser contido, ou seja, o ar quente favorece a evaporação, tá? Então, aqui são dois pontos bem importantes a gente falar, né, que estão intimamente ligados, né, porque a evaporação a radiação solar, né, um fator da evaporação, a radiação solar está intimamente ligada então com a intensidade, né, de energia que é colocada no sistema. Lembra que eu comentei da intensidade de energia? E a temperatura, obviamente, é um indicativo dessa intensidade de energia colocada dentro desse sistema, né? Então, eu coloco energia dentro da atmosfera através da diferença de temperatura. O calor, então, você está ou vendo em concomitante, ou já viu, ou ainda virá, né, a estudar. Lembra que a temperatura, né, a variação da temperatura entre duas estruturas é o que faz o calor migrar de um ponto a outro, certo? Então, o calor migrando de um ponto a outro, obviamente esse calor ele vai passar por todas as moléculas que estão num ponto para o outro, e este calor vai sim fazer efeito sobre as estruturas da substância, atingindo então calores do tipo sensível e latente. Lembrando que calor sensível, né, CP, como a gente bem conhece, né, da física, ou lá de fenômenos de transporte, ou como você quiser ir lembrar da matéria que mais que tiver mais fresquinha na sua cabeça. O calor sensível é aquele que vai fazer a variação da temperatura, tanto é que o calor sensível ele é simbolizado então pela fórmula Q igual a mCp, variação da temperatura. M é a massa, né? O Cp o calor, a constante de calor sensível, variação da temperatura, obviamente está aqui, né, na variação da temperatura do meu sistema. Lembrando que das outras estruturas aqui, né, que vão fazer influência sobre a evaporação, né? A pressão de vapor presente no ar, então lembrando, né, que a pressão de vapor é a pressão que todo o vapor vai fazer em cima daquela estrutura, tá? Então, a pressão que o vapor vai fazer em cima da estrutura. Toda vez que eu falo de pressão de vapor, eu vou até fazer uma figurinha aqui ao lado. Toda vez que eu falo de... Peraí, vou fazer de outra cor. Toda vez que eu falo de pressão de vapor, eu gosto de usar o exemplo
né, de uma caixa fechada, em que aqui eu tenho um líquido, tá? E aqui eu tenho uma certa quantidade de gás, tá? A pressão de vapor é a pressão que esse gás aqui, que tá aqui em cima, tá? Tá fazendo em cima desse líquido. Então, quando a gente explicou lá na primeira sessão, né, a história toda da pressão de vapor, tá? Quando a gente explicou ali na primeira sessão, o que eu quero dizer? É a pressão que esse gás está fazendo em cima de um certo líquido, tá? E isso vai acontecer nas diferentes estruturas do ecossistema, de todo, né, todo esse ecossistema o qual a gente está fazendo referência aqui, seja então na superfície livre, superfície vegetal, nos solos, plantas, então tudo isso aqui vai ter, vai ter a pressão de vapor. Isso vai influenciar na evaporação? Obviamente que sim. Porque se eu tenho maior ou menor quantidade de pressão, de vapor aqui, né, uma quantidade de vapor nessa estrutura, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu não vou evaporar tanto, né? Eu não vou evaporar tanto quanto eu poderia, tá? Então, a depender dessa quantidade, lembra que isso aqui é um equilíbrio, né? Esse sistema está sempre em equilíbrio. Equilíbrio de pressões são equilíbrio de forças. Você vai lembrar lá de fenômeno de transporte 1, né? Fenômeno de transporte 1, aliás, mecânica dos fluidos, para vocês, né? Fenômeno de transporte. Mecânica dos fluidos. Em mecânica dos fluidos a gente aprende muito sobre balanço de forças em muitos momentos, né? Balanços em corpos submersos. E esses balanços de forças se referem ao quê? Equilíbrio de estruturas que estão, então, em diferentes fases. Aqui, nesse caso, estão em diferentes fases, então, comprometendo aqui o sistema com equilíbrio, tá? Então, a lei, uma das leis universais da vida. Bom, aqui também fala, então, outro fator que vai influenciar muito sobre o processo de evaporação é a velocidade do vento, tá? A velocidade do vento e a pressão atmosférica. Bom, vamos lembrar você novamente que a velocidade do vento, ela tá intimamente ligada, até na matéria de fenômenos de transporte, tivemos agora, vamos ter para a próxima semana uma atividade qual fala sobre a velocidade do vento e a influência sobre a temperatura sensível, né? Aliás, sobre a temperatura, o calor que a gente pode sentir, né? A sensação, a influência da sensação térmica sobre a velocidade, tá? Então, existem vários perfis de equações estipuladas aí pela literatura para avaliar, então, essa velocidade do vento com relação à percepção, né, da temperatura por nós. Vamos lembrar que a velocidade do vento vai intimamente influenciar a evaporação também por conta do processo da transferência de calor, lembra? Bom, vou te lembrar rapidamente aqui da própria ideia lá de mecânica dos fluidos 1, que vai ter a percepção, então, de camada limite, obviamente. E vai ter agora em transferência de calor, né? Estudando transferência de calor com a gente, você vai lembrar que, assim como eu tenho camada limite fluidodinâmica, eu tenho camada limite térmica. E sendo a velocidade do vento intimamente conectada com o quê? Com o tipo de escoamento, né, que esse vento vai ter. Então, se ele vai estar no regime turbulento ou laminar, então, quanto mais velocidade do vento eu tenho, menos laminar vai ser o escoamento, certo? E menor é a chance, obviamente, de eu formar a camada limite.
Quanto mais turbulento eu tenho, menor a chance de formar a camada limite, ou seja, eu tenho maior transferência de calor entre uma estrutura física e o fluido, tá? Então, a velocidade do vento, ela está conectada, sim, com a influência da evaporação. Eu vou ter mais evaporação quanto maior vai ser a velocidade do vento, tá? Então, quanto maior a velocidade do vento, maior é a taxa de evaporação, porque eu tenho mais transferência de calor. Então, todos esses fatores que vão influenciar a evaporação são fatores que você inevitavelmente deve conectar com o teu conhecimento de transferência de calor, tá? Porque a taxa de evaporação ela só é maior quando eu coloco dentro desse sistema mais energia, tá? E todos os fatores que influenciam a energia, o calor trocado dentro do sistema, tá? São fatores que vão aumentar a taxa de evaporação. Lembrando que a evaporação, então, é um processo que passa por duas fases. Primeiro, então, eu tenho um aumento de temperatura, né? Então, eu tenho um aumento de temperatura, eu saio, então, de uma temperatura X para uma temperatura Y, que seria até uma temperatura onde eu tenho a mudança de fase, né? A mudança, obviamente, da fase. Primeiro aumento de temperatura, depois mudança desse estado físico da matéria, e aí é ali realmente que a gente tem a evaporação por completo, tá? Então, a outra coisa que a gente tem que lembrar, além dessas abstrações que eu falei, é que, por exemplo, a umidade do ar também vai influenciar muito nisso tudo. Então, quanto menor é a umidade do ar, mais fácil o vapor vai fluir, né? E quando a atmosfera então é mais próxima à superfície, está com uma umidade bem relativa, então próxima a 100%, ou seja, o ar saturado de vapor, né? Eu tenho aqui um ar saturado de vapor, eu tenho um ar em 100% de vapor. Então, quanto mais próximo a gente está da estrutura da Terra, maior é a chance da gente ter um vapor saturado, ou seja, um vapor que eu tenho 100% de vapor. Eu tenho uma estrutura aqui que está 100% preenchida de vapor, tá? Então, quanto mais próximo da crosta terrestre, certo? A outra coisa, então, que a gente tem que comentar, então, da velocidade do vento, eu também tenho, durante a estrutura da velocidade do vento, também vai influenciar nessa aproximação desse vapor que está perto da Terra, tá? Então, quanto mais vento eu tenho, mais eu levo esse ar úmido para longe, ok? Mais eu levo esse ar úmido para longe. Também tem isso, né? Então, se eu tenho muito vento seco, né? Se eu tenho muito vento seco, do tipo não úmido, eu também vou influenciar do tipo negativamente aqui eu vou influenciar positivamente a evaporação, porque eu vou levar o ar úmido para outro lado e vou privilegiar, então, as moléculas que estão na fase líquida a passar para a fase vapor, tá? Por que eu vou privilegiar? Porque não tenho mais vapor para fazer pressão aqui em cima do líquido, tá? Bom, é isso dessa parte. Acho que o que dá pra gente tirar principalmente aqui é lembrar daquelas coisas básicas, né, que vão influenciar a evaporação do beabá mesmo, da física, tá? Mas de restante é isso, são alguns comentários, abstrações aqui que eu percebi aqui a hora que eu estava preparando esse trechinho, ok? Vamos para a próxima parte em um outro vídeo. Muito obrigada por acompanhar.